a porta é larga. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 14, Jesus Cristo disse assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz ao inferno, e a maioria preferem entrar pela porta larga, que conduz ao inferno, e porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva ao paraíso de Deus, e são poucos os que querem entrar pela porta estreita que leva ao paraíso de Deus. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro nessa pregação, que os que preferem andar pelo caminho largo aqui no mundo, depois da morte irão entrar pela porta larga que conduz ao inferno, porque para se ir morar no inferno depois da morte não se existem exigências nenhuma aqui na terra, pode-se fazer o pecado que quiser, pode-se praticar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros, pode-se ter vícios das bebidas alcoólicas, vícios das drogas, pode assistir novelas, pode-se ir em baladas, pode até crer em deuses feitos por mãos humanas, que não veem, não andam, não ouvem. Infelizmente os que já morreram, e passaram pela porta larga, e estão morando no inferno nesse exato momento, descobriram tarde demais, que estavam errado, foram ensinados errado, acreditaram nos falsos profetas, que diziam para eles que o inferno não existe, que morreu acabou. Tem que se aproveitar a vida. Se tivesse jeito de perguntar para os que estão morando no inferno, nesse exato momento, eles iriam responder assim as perguntas. Pergunta para o morador 1, o que você está achando de morar no inferno? Ele iria responder assim: aqui o filho chora, e a mãe não vê, a mãe irá ver o filho chorar aqui, quando ela morrer sem a salvação, por ter rejeitado o Evangelho de Jesus Cristo, igual eu fiz. Vinham falar do Evangelho de Jesus Cristo para mim, e eu zombava dos pregadores do Evangelho, chamava os pregadores do Evangelho de fanáticos religiosos. Falavam do inferno para mim, eu dizia que era mentira, eu queria tanto estar agora no paraíso de Deus. Eu deveria ter aceitado o Evangelho de Jesus Cristo, e passado pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou. Agora já é tarde, estou aqui no inferno aguardando o julgamento final da humanidade, para depois ser lançado no lago de fogo, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Eu também estou morando no inferno, porque eu também rejeitei o Evangelho de Jesus Cristo. Falavam para mim que todos os caminhos levam a Deus. Eu achava que era perca de tempo obedecer à Bíblia. Aqui no inferno tenho muito tempo para chorar e ficar se lamentando por ter rejeitado o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui no inferno é do jeito que Jesus Cristo disse no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 44. Jesus Cristo disse que no inferno o fogo nunca se apaga.
e os bichos nunca morrem. Agora eu vejo que o pecado não compensa. Se os que estão vivos na terra pudessem passar só 5 minutos aqui no inferno, e depois eles voltassem para a terra, eles iriam correndo se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, e passariam pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou, para não virem para esse lugar de tormentos depois da morte deles. Prezado ouvinte, Jesus Cristo disse o que vai acontecer com os que estão seguindo pelo caminho largo, que no final da vida passarão pela porta larga, que todos que passarem pela porta larga irão morar no inferno para sempre. Estarão aguardando o julgamento final da humanidade, para depois serem lançados no lago de fogo. Leia Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. O Senhor Jesus Cristo também disse que o caminho estreito chega na porta estreita, a porta estreita conduz ao paraíso de Deus. O caminho estreito que Jesus Cristo disse é o Evangelho dele. Jesus Cristo disse no livro de João, capítulo 3, versículo 3, que aquele que não nascer de novo não vai entrar no paraíso de Deus depois da morte. O nascer de novo que Jesus Cristo disse é abandonar a velha natureza pecaminosa. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que tinha vícios de bebidas alcoólicas, drogas, cigarros, já abandonou os vícios. Jesus Cristo disse que só existe 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Ele também disse que existe só 2 portas para se entrar depois da morte, a porta larga que conduz ao inferno, e a porta estreita que conduz ao paraíso de Deus. Para se entrar pela porta estreita depois da morte, tem que se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, e passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou. Jesus Cristo disse no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que tem que se batizar para se salvar do inferno. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus Cristo mandou batizar os que crerem, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Prezado ouvinte, procure uma igreja evangélica verdadeira, faça o batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus Cristo não mandou batizar criança. Criança não tem pecados. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus Cristo disse que todos têm que obedecer a Deus, que tem o poder de lançar no inferno a alma e o corpo. O corpo humano morre. A alma que está no corpo humano não morre depois da morte do corpo. Aceite o plano de salvação de Jesus Cristo. Siga pelo caminho estreito, que você vai passar pela porta estreita depois da sua morte, e você irá chegar no paraíso de Deus.